Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para todas e todos que estão lá trabalhando, né? Nos bastidores para chegar esse trabalho aí para você, chegar esses programas para você. Lá, as técnicas e os técnicos, um grande abraço. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, amigos queridos. Momento de evangelho, momento de restauração, momento de sustentação para o nosso coração. Espero que você entre, sintonize conosco nesse momento, com a espiritualidade amiga aqui. E a gente agradece, né, Nando, por estarmos juntos. É verdade. E você que está aí, se você quiser assistir esse programa novamente, ou quiser, a gente sempre recomenda, né? Passa lá para a pessoa amiga, compartilha. Tem muitas pessoas precisando ouvir um conteúdo, né, de luz, de bênção, de amor de Jesus. Então, se você quiser acessar esse programa e vários outros, vai lá no YouTube, na busca do YouTube, coloque lá Portal Mundo Maior. Vai aparecer o logotipo, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica em cima, embaixo aparece playlist. Clica em playlist, vai lá com o dedinho ou com o mouse até achar o Alvorada. Tem centenas de programas lá gravados e muitos, e mais de 100 com o nosso querido Tiago Soares. Vamos lá então para o tópico de hoje, ou para o tema de hoje, que é do livro Fonte Viva, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pela autoria do Espírito Emmanuel. E é o tópico 33, erguer e ajudar. E aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e 41, é o versículo, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Quer comentar aí, meu querido Tiago? Olha que coisa bacana, né? Uma pessoa pouco falada, né, Nando? Esse personagem do Novo Testamento estava ali trabalhando junto com Paulo, Ananias, Pedro, estava ativa. Essa mulher chamada Dorcas, Nanda, ela era uma costureira, olha só que coisa. Ela era uma pessoa muito caridosa, era discípula de Jesus e ela costurava provavelmente roupas ali para os pobres, para as viúvas, diz o Evangelho, né? Então, era uma pessoa. E logo cedo ela ficou doente e desencarnou. E aí, o que que acabou acontecendo? Ela teve essa bênção de a sua vida ser utilizada como um exemplo, né, do poder da espiritualidade, o exemplo da força curadora da espiritualidade através do apóstolo Pedro. Então, foi o apóstolo Pedro que deu até o título, né, do que a gente vai aprender hoje, né? Ele, dando-lhe a mão, a levantou. Então, ele provavelmente ela não tinha rompido todos os laços fluídicos do seu corpo, a energia de Pedro e da espiritualidade ali trouxe ela de volta, restaurou da sua enfermidade, e a Dorcas, que tem o nome também, viu, Nando, de Tabita, que do aramaico significa gazela, olha só que interessante, ela teve a cura, né, da sua doença. Que beleza, hein? E o Emmanuel, ele sempre faz assim um recorte, né, de alguma passagem do Evangelho e traz para nós. Aí o nosso Tiago complementou aí com mais informações. Ele fala assim, olha, muito significativa a lição dos Atos quando Pedro restaura a irmã Dorcas, né, que o Tiago já citou, para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. É verdade, né? Às vezes a gente só vê lá na casa espírita, no templo que você frequenta aí, na igreja, aonde quer que, no terreiro, às vezes você vê a pessoa lá, né, né, toda falando, falante, boazinha, mas e a ação, né? Tão necessária para todos nós.
Isso não estou falando de pessoas específicas, estou falando de nós. Precisamos, né, estender a mão à irmã Dorcas, né, Tiago? Ô, Nando, você sabe que a gente vê muitas palavras bonitas, restaurou sim muito do nosso ânimo, do nosso íntimo, né? Palavras realmente curadoras. Mas a espiritualidade está aqui nos ensinando que a gente precisa também transformar o nosso sentimento em movimento. Você sabe, Nando, que isso sempre me pegou muito, né? Eu sei que tem muita gente que acredita, como eles chamam da teoria da justificação, que simplesmente o batismo e a entrega da alma a Jesus Cristo como seu Salvador, você colocaria numa condição de privilegiado no céu e o seu nome estaria escrito no livro da vida. E sua situação com Deus, olha, parabéns, você adquiriu esse título, agora você é um morador, um habitante do céu após o seu desencarne. Muita gente acredita aí, dessa teoria, né? Mas quando agora a gente aprofunda até no próprio texto bíblico, a gente vai lá vendo Salomão, Nando, lá no Velho Testamento, lá atrás, Jesus em vários momentos repetindo isso, essa frase que eu tenho certeza que você se lembra. Cada um segundo as suas obras. Olha só, amigo. Então, tem aquela historinha que sempre a gente ouve no centro espírita, em palestra, já vi várias pessoas contando algumas versões, mas cada um, assim, o cerne, né, da história tem a ver com essa questão que você colocou aí, de que um dirigente espírita, palestrante, ao desencarnar, chegou no plano espiritual e se deparou com um jovem frequentador da casa que também tinha desencarnado, e aí ele percebe que, né, nele uma luz assim incrível. Ele até olha para a luz dele assim e fala: Nossa, minha luz está fraca em relação a desse rapaz. E vai até ele e pergunta: Poxa, você lembra de mim? Ele falou: Lembro do senhor, como não? Nossa, mas onde você conquistou toda essa luz? Ele falou assim, ouvindo as suas palestras. É mesmo? Ele mesmo se iluminou com as palestras. Mas como assim? É que tudo aquilo que o senhor dizia, eu procurei fazer, colocar em prática e acabei, né, por conquistar essa luz que hoje eu trago. Então, você vê por aí, né, nosso querido Tiago, que o que faz a ação, e muitas vezes aquela ação não aos olhos das pessoas, né? Que nem aquela viúva lá no gasofilácio que vai e deposita duas moedinhas, né? Sendo que ela estava muito necessitada, e naquele gesto Jesus chama a atenção que ela fez muito mais do que aqueles outros que traziam e mostravam que estavam fazendo grandes doações, né, Tiago? Esse ensinamento que você me deu aí desse irmão que aprendeu com outro, isso fica muito vivo no meu coração, sabia? Falar, meu Deus, né? Eu me lembro sempre disso que você me ensina. Eu fico realmente preocupado com essa recordação do evangelho de a gente colocar realmente em prática isso, né? Porque a gente começa a ver, puxa, será que a gente não é como eles falam, né? O joio, né? Aquele negócio ou aquela figueira seca, aquela figueira que foi seca por Jesus, né? Que Jesus mostrou que só tinha folhas e não tinha frutos. Porque olha só, deixa eu te dizer uma outra coisa que vai tranquilizar um pouco o nosso coração no sentido das nossas atitudes, porque às vezes a gente faz algumas coisas, Nando, quer tomar uma atitude boa, mas às vezes a gente querendo fazer uma coisa boa, às vezes acaba fazendo uma coisa errada. Ou uma pessoa interpreta, fala, poxa, eu gostaria, sim, eu quero colocar em prática, eu quero colocar minha mão em movimento, Nando, mas às vezes eu sou uma pessoa trabalhada, eu sou, sabe, às vezes tem pessoas que, isso até inibe um pouco de algumas experiências que a pessoa tem. Mas olha só o que o profeta Jeremias lá atrás vai dizendo o seguinte, que Deus, ele esquadrinha os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Está lá no capítulo 17 de Jeremias. Ele diz assim que Deus prova, Nando, os nossos sentimentos, é como se ele experimentasse, sabe? Sentisse o sabor do nosso sentimento. E também, mais uma vez, ele repete aquela frase que a gente viu, e dá a cada um segundo as suas obras. Ele sente o que você tá pensando, por que que você agiu daquela maneira? Ele quer saber o gosto da sua atitude, ele quer ir na essência para saber se aquilo que você fez com que sentimento. Não é bacana isso? Totalmente bacana, né? A gente tem que colocar essa essência mesmo. É a essência que dá o sabor da vida, né? É isso que nos dá a vontade de continuar, né? Observamos muitos companheiros a se reerguerem
para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Veja que a gente pode fazer tudo isso, né, Tiago? É porque, como eles dizem, né, o conhecimento liberta, né? Vai dar, vamos supor, a pessoa ela pensa assim, que o conhecimento é só simplesmente uma intelectualidade vazia, mas não. A gente aprendendo, a gente conhecendo, é tão bom quando a gente às vezes está ali em casa, né? Abre o evangelho, vê alguma coisa que mexe com o nosso coração e aquilo nos dá uma ferramenta para uma determinada atitude. A gente às vezes está na dúvida de como proceder, ou mesmo aquele ensinamento, aquele conhecimento ele faz o quê? O Evangelho diz assim que ele nos dá alegria, nos dá paz. Por exemplo, ele nos reergue. Às vezes a gente está tão cabisbaixo, assim, com o coração tão pesado, né? A gente pega uma palavra e aí a gente vê o Evangelho dizendo assim: Eu estou contigo todos os dias da sua vida. E a gente dá um pensamento, se conecta e faz aquela conexão e fala assim: Puxa, Senhor, graças a Deus, esse conhecimento me ergueu, esse conhecimento me libertou. Mas por trás desse conhecimento, a espiritualidade pede uma ação, uma conexão com a gente. A gente pode fazer, como ele está falando aqui, ó, reerguer muitas pessoas, né? Trazer essas pessoas, como Pedro trouxe a irmã Dorcas, né? Trazer essas pessoas mais para claridade divina, na divina claridade do Mestre, fala aqui. Ele fala também: para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, no qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nossa, essa passagem é muito linda, né? Que a gente lembra lá do Sermão da Montanha, lembra, né, Jesus palestrando lá para aquelas centenas e milhares de pessoas e ainda alimentando elas, né? Porque elas precisavam também do pão, né? E às vezes é, a gente tem um trabalho social na casa espírita, as pessoas precisam, né, do pão. E por que não também levar, né? Ele fala aqui do sermão, o sermão ele vai ajudar, mas tem que ter o pão também, né, Tiago? Essa palavra aqui que o Emmanuel usou, né, de predicação, ela é um sermão. Então não tem que só ser um discurso puro e simples, só a fala. Ah, mas Jesus não deixou. Além dele ter feito isso, dele ter trazido os ensinamentos, como o Emmanuel bem lembrou aqui, você sabe que nesse momento da multiplicação dos pães é tão bonito que o momento anterior dele ter feito esse milagre, ele viu aquele monte de pessoa, ele diz assim que ele sentia compaixão por aquelas pessoas, que eles foram com ele até um lugar distante, acompanhando, buscando ajuda, né? As pessoas, né, doentes, foram buscar uma cura, alguma coisa, e quando Jesus saía caminhando, né, Nando? E quando ele foi ver, ele estava num lugar distante, isolado, ali estava longe de cidade, longe de você pegar alguma coisa, lá estava até longe das próprias casas. Então você imagina, Nando, pessoas idosas, crianças, tinha de tudo ali, especialmente pessoas doentes. A mediunidade de Jesus, né, abarca todas as almas, sentiu, ele disse assim, tenho compaixão dessas pessoas. Se eu os deixarem voltar assim, elas vão até desfalecer no caminho. Ele entendia que alguém poderia perecer por ele ter se esforçado em buscar Jesus. Olha só como a espiritualidade é, Nando. Às vezes a gente esquece tanto da gente mesmo para buscar Jesus, esquece de nós para buscar Jesus, mas a gente fala assim, quando a gente achar que a gente se esqueceu de nós, a espiritualidade está olhando por nós, porque eles não querem só simplesmente eles não têm para a gente só dando um discurso vazio, a espiritualidade quer nos dar esse alimento, e Jesus fez isso, espiritualmente e fisicamente, deu alimento para aquelas pessoas. A gente lembra também das passagens que ele poderia muito bem, as pessoas procurarem ele e falar, minha filha ou meu filho está lá doente, e outras situações, aquele coxo que estava, né, que desceram até uma pessoa pelo telhado, e aí ele cura aquela pessoa, ele levanta aquela pessoa. Quantos ele não levantou, né? É só a gente lembrar lá do Lázaro, né?
levantou Lázaro da sepultura. Então, não era só, e ele chorou com as irmãs de Lázaro. Então, veja, essas coisas, esses detalhes que a gente tem que ficar atentos, né? Que a gente precisa, é uma doação de si para com as pessoas, né? É uma doação daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente estudou, daquilo que nos consolou, né? Daquilo que nos curou as nossas feridas. E a gente tem quase assim obrigação, dever de levar para as outras pessoas, né? A gente tem, quando a gente é curado de alguma enfermidade e você sabe como que pode encaminhar aquela pessoa para também curar dela, né? Curar suas feridas também, né, Tiago? Sabe, Nando, pensa comigo aqui. Quantas vezes já não aconteceu a gente ir no centro, no núcleo religioso, qualquer que a gente frequente, e teve a mensagem e tudo, mas parece que aquele abraço, a amizade, o carinho, o toque, sabe? O sorriso, o olhar que a gente recebeu, a convivência, parece que muitas vezes aquilo teve um poder tão grande quanto o próprio evangelho. Porque Deus também se expressa nas atitudes. Existem palavras santas, como a Amanda está dizendo aqui, mas Jesus não desprezou o pão físico que ele quis dar para aquelas pessoas. Ele não desprezou o contato com as pessoas, até o choro, como você lembrou bem, quando ele ressuscitou Lázaro. Aquelas pessoas, aqueles que estavam de luto, tiveram a compaixão de Jesus materializada. Não foi simplesmente palavras e ó, ele vive, não. Jesus se moveu de íntima compaixão por eles, estava ali, compartilhou com eles aquele momento de dor. Então, precisou desse contato físico, a gente precisa dessa conexão física, Nando. Por isso que o nosso movimento espírita, o nosso movimento religioso, quem quer que seja, precisa desse contato. E a espiritualidade sempre pede isso para a gente. Abracem, cuide-se um dos outros, porque Deus também está em qualquer atitude simples com o amor materializado, né? Então, às vezes se a gente vai ficar só na palavra e não na ação, muita coisa a gente vai perder, né? Muitas pessoas vamos perder. E às vezes isso acontece, né? A pessoa chega, não é acolhida, não é, né, abraçada, não é orientada, ou às vezes não é dado um naco de pão, vamos dizer assim, e aí a pessoa vai embora, né? Ela fica triste, fala, puxa, fazia, tinha uma expectativa tão grande de chegar, né, num lugar assim e de repente tentar curar minhas feridas, entender por que que eu tô ferido, por que eu tô sofrendo. E às vezes a gente perde essa oportunidade, né? E aí Jesus não perdia essa oportunidade. Não, ele não perdia. E Pedro ali não perdeu também essa oportunidade com a irmã Dorcas. Então nós temos que pensar que as nossas ações têm que estar embasadas naquilo que a gente vem aprendendo e na ação que a gente pode promover, né, para aquelas pessoas que tanto precisam. Nós um dia fomos acolhidos, nós um dia fomos orientados quando chegamos, nós fomos, né, assim, poxa, eu lembro de uma senhora que ficava na porta, recepcionando as pessoas com um sorriso, assim, com uma leveza, que aquilo, nossa, só aquilo lá, para mim já foi. Primeira vez que eu cheguei no centro espírita e essa senhora me recebeu, né, ali daquele jeito, com aquele sorriso, com aquela educação, aquilo lá me cativou de uma maneira que, puxa vida, eu ia lá até mais para receber o abraço dela, porque aquele abraço já me colocava numa situação mais confortável dentro da casa, já, né, nos colocava, todos que ela recebia, já nos colocava numa situação, porque principalmente quando você vai pela primeira vez, você vai, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é o ambiente, e aí que você tem uma acolhida dessa, pronto, já quebra um monte de preocupação que você tem, de ansiedade que você traz, né? Você não sabe o que te espera, e aí já vem uma pessoa que recebe desse jeito. Poxa vida! E aí um dia o dirigente lá, o nosso presidente fazendo palestra, falou assim: tem pessoas que são mais importantes dentro de uma casa, que abrem a porta da casa,
das outras pessoas chegarem. Ele estava falando dela, porque essas pessoas é que realmente contam muito, né, Tiago? Ah, tão bom, né? Tão bom. Nossa, e quem não se lembra do Chico, né? Ele tinha toda a parte espiritual, mas ele tinha também o carinho, né? Você vê aquele homem, Nando, mesmo na idade dele, fazia questão desse contato, dessa coisa, né? Parece que quem de nós que fosse ali não queria pelo menos tocar, né, Nando? Eu, putz, uma pena que eu não tive essa oportunidade de ter ali e ganhar um abraço dele, mas simplesmente estar perto. Se eu pudesse pelo menos estar perto, né, sentir aquela energia maravilhosa. Quem não quer, Nando, esse momento de conexão, né? Então, a espiritualidade está dizendo isso para a gente hoje, essa é a lição de hoje. Então, vamos dizer assim, ficar mais atento a respeito disso, né? Para a gente não fazer uma confundindo seriedade com frieza, né? É verdade. Ele fala aqui, ó, nós, os que achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Acabamos de falar disso, isso, né? Então a gente tem que ampliar, a gente tem que criar mais espaço para que essas pessoas que vão chegando possam desfrutar também dessas bênçãos, né? Se aquilo fez bem para a gente, por que que a gente vai ficar escondendo, né, do outro, né, Tiago? Exato, mas às vezes a gente tem uma timidez, a gente tem uma. Ou acho que isso não é importante. Olha só, a espiritualidade está falando, é importante. A gente precisa incluir isso dentro das nossas relações. É importante levantar, é importante estar disposto a ajudar alguém. Não é simplesmente a palavra vazia, né? É esse alerta o que a gente está aprendendo hoje. E você falou assim, Nando, ó, a gente já foi socorrido. Eu digo para você, viu, Nando? Eu ainda estou sendo socorrido. Eu ainda preciso desse sorriso, de alguém me dar uma como é tão bom, porque a gente ainda se sente, Fernando, eu vou falar uma coisa para você. A gente ainda se sente paciente sempre quando vai num trabalho, mesmo que a gente às vezes vai como um trabalhador, na verdade a gente se sente igual a gente está aqui, né, falando do evangelho, como eu me sinto um necessitado, uma pessoa com muita sede de absorver isso que está falando aqui, porque isso é realmente um remédio para minha alma. A nossa, né, Tiago? Quem de nós está isento de sofrer, de necessitar de um pão desse espiritual, né, de um acolhimento, um sorriso, um abraço, uma escuta, né? Muitas vezes é uma escuta, uma das coisas que você pode fazer aí na sua casa, onde você estiver, no seu lar, na casa espírita, onde, né, não tem atendimento fraterno, é uma escuta que a gente vai fazer, né? Buscar uma terapia, onde você vai poder ter a escuta também. Então, a gente pode ter diversas formas da gente poder também estender o bem ao próximo nesses gestos, né? Além do sermão do pão, tem esse gesto de acolhimento também, né? E ele fala aqui, ó, não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis, né, como receitas, né? Eu vou passar a receita, mas não dou o remédio. Aí é complicado, né, Tiago? Nossa, e você sabe que aqui a gente entende, né, Nando? Que a gente precisa realmente desse socorro, esse momento, como a Mana coloca aqui, ó, como podemos desfrutar de algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. A gente precisa disso. E a gente agora, Nanda, a gente entende que não precisa de grandes coisas, né? Não precisa de, como você falou de remédio, precisa de grandes remédios, Nanda. Uma coisa simples, um gesto, um carinho de estar próximo, atender bem, um estender a mão. Nando, uma pessoa que precisa, um carinho desse é um grande remédio, é uma receita infalível para muitas doenças, né? É, com simplicidade, às vezes uma coisa simples, né? Uma atenção, escutar, uma receitinha, né, que caseira lá, que às vezes a pessoa está precisando, uma orientação, que às vezes a pessoa está tão perdida que ela não enxerga uma solução
para dificuldade dela. Então, aí você conversa com a pessoa, "Ué, por que que você não faz isso? Por que você não faz aquilo?", né? Dá uma orientação, a pessoa dá aquele alívio. Ela estava tão fechada no seu problema, na sua dificuldade, no seu desafio, que ela não enxerga a solução. Então, às vezes, uma palavra boa, uma orientação, seja ela qual for, pequena, simples, às vezes um gesto simples, como você falou, já é uma grande bênção para aquela pessoa. Então, ela se sente importante, que foi, olharam para ela, escutaram ela, atenderam aquela pessoa, puxaram a mão da irmã Dorcas, que nem fala aqui o tema o Pedro fez, né? E ele estendeu. E você vê que um pouquinho antes do Atos dos Apóstolos, não só para Dorcas, viu, Nando? Ele fez para outras pessoas. O Pedro, ele tinha muito essa capacidade curativa, até por essa dedicação e entrega que ele teve, né? A transformação que ele teve, Nando, de uma pessoa um pouco mais ligada à sua vida, né? De ter ali seu trabalho na pesca, ser uma pessoa sincera, aberta, tem aquele jeito peculiar do Pedro. E depois que ele negou Jesus, toda aquela transformação que ele teve, Nando, ele não parou mais de estender as suas mãos. A ponto disso, ele curar muitas pessoas. E isso foi relatado aqui no Ato dos Apóstolos, pelo nosso querido Lucas, o evangelho, que é um evangelho escrito pelo apóstolo Lucas, pelo discípulo Lucas, né? E ele colocou, anotou que Pedro fazia muitas curas. Veja só, né? E o Pedro que era considerado aquele brutão, né? Aquele pescador lá, né? Tá aí, né? E ele tinha essa sensibilidade de olhar para aquela pessoa e falar, puxa, eu já até passei por determinadas situações e hoje eu vou ajudar aquele que também está passando, né? E ele fala, é imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Então, né, Tiago, nós precisamos fazer a nossa parte. Essa é importante. O André Luiz, quando foi para o plano espiritual, lá, quando chegou no nosso lar, ele né, precisava trabalhar. Eu falei, olha, eu sou médico. Ele falou assim, mas aqui, né, não ia valer o diploma dele de médico. E aí ele foi o quê? Fazer limpeza, né? Foi fazer trabalhos simples, né, Tiago? E eu acho que, sim, com certeza o que ele aprendeu na medicina foi utilizado, sabe? E até muitas vezes ele comenta isso nos livros, quando a espiritualidade, especialmente, Nando, abria um pouco a visão dele, para ele pedir ele para se concentrar em determinada pessoa, em algum assistido. Ele até descrevia, assim, pelo seu conhecimento de medicina, algumas partes do corpo, que ele via aquilo do lado espiritual, né? Mas eu acredito que nesse momento, quando a enfermeira fala isso para ele, eu acho que ele não estava mentalmente preparado para curar as pessoas, porque ele estava num processo de necessitado, né? Mas aqui a espiritualidade diz o seguinte: você tem mão? Você tem, lógico, no sentido figurado, porque às vezes mesmo você não tendo uma mão física, tendo uma limitação física, esse é um sentido alegórico, né? Todo mundo é capaz de ajudar alguém, todo mundo pode fazer a caridade. Então, e isso é uma coisa pessoal. A gente não pode falar, ah, não, é a espiritualidade que vai. Não, a espiritualidade também conta conosco, né? Sim, como a mediunidade, né? Sempre nos apresenta esse exemplo de que o plano espiritual se utiliza, né, da mediunidade, das energias mediúnicas aí, para movimentar, né, para fazer algo também. Então, a gente é instrumento, a gente se coloca, pode se colocar como instrumento, como eles utilizam os instrumentos que nós temos, né, aqui na Terra. E por meio desses instrumentos é que muita ajuda também chega, né? Muita ajuda vem salvar e levantar uma irmã Dorcas aí. O Tiago, então, e todos aí, todas, nós estamos indo para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento em que a gente é, sugere para você deixar do lado aí um copo de água, um recipiente com água, o Tiago aí tá com a garrafinha dele,
e eu também com a minha aqui, nós vamos então receber essas energias nesse líquido precioso através da oração. E você vai receber na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E o nosso Tiago irá proferir a prece. Vamos acompanhar suas palavras e aproveitar e vibrar para aqueles entes queridos, pessoas ligadas a nós, nesse momento de oração, de prece e de vibrações. Vamos lá então, Tiago. Então vamos juntos, meus amigos, nos dando as mãos em espírito, iluminando nosso coração. E a gente pede, Senhor, abra o céu para receber cada oração, cada vibração. Tão bonito, né? Vários corações se acendendo ao redor do globo, muitas pessoas se unindo nesse momento conosco. E a gente vai deixar o sentimento de gratidão sair do nosso coração. Gratidão pela vida, pela roupa que veste o nosso corpo, pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa família. Ainda que tenhamos dificuldades, tenhamos empecilhos, mas nós estamos vivos e a nossa família nos permitiu estarmos aqui encarnados. Então a gente agradece sim por estarmos aqui hoje, agora, nesse momento. Senhor, eu gostaria de pedir cura para o nosso coração, para o nosso íntimo, cura para a nossa alma, ânimo, alegria, saúde. Se você está precisando, às vezes tem alguém que está fazendo algum tratamento especial, colocou água, e aproveite também essa água para usar no seu tratamento, para tomar junto com o seu medicamento. Senhor, peço que visite cada lar, cada local de trabalho, cada vida nesse momento que se sintoniza conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livre-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus aí, assim seja. Obrigado, Tiago, pelas palavras. E agora a gente vai dar um recadinho falando aí do Clube Amigos da Boa Nova, onde você pode colaborar, você pode ajudar a transmissão aí desta programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, de todos os departamentos da FEAL que tem a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, você pode ajudar acessando o site e você vai saber como se associar. amigosdaboanova.com.br. Tem também a nossa central de atendimento, é a 0800 12 018 38. E também o fixo para Grande São Paulo, 11 2458 3214. E você que tem aí seu smartphone de qualquer parte do planeta, você pode se comunicar através do 11 97834 2246. Você também pode fazer um Pix. Faça um Pix aí, ó. Olha aí, ó, rapidinho. Você pode ajudar com a quantia que você puder. 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e o Tiago vai também falar de alguns detalhes aí sobre a questão de se tornar sócio, de colaborar, né, Tiago? Leandro, primeiro que é tão bom participar, porque você vai estar ajudando uma instituição a levar Jesus a todo lugar do globo. E as suas mãos também nesse processo de caridade estarão perfumadas, que a sua mão também vai estar fazendo parte. Você também vai estar com a mão estendida aqui, viu, Nando? Fazendo parte desse projeto de caridade tão bonito, que é levar a mensagem de Jesus para todo o globo. E você também pode ter desconto em lojas parceiras, desconto em livros, desconto, às vezes você está comprando um livro, entra lá na Editora Mundo Maior, coloca você no cadastro que você é do Clube de Amigos da Boa Nova, que você é membro, então você vai ter um super desconto para você na aquisição dos seus livros, dos seus estudos. Isso é maravilhoso. Fora também eventos da FEAL, peças de teatro, até cursos que você pode fazer, você vai também ter um desconto. Então a gente só agradece também aqueles que já estão doando e aqueles que desejando, o coração está dizendo, poxa, eu vou doar. Abra o seu coração e ajude a gente, que eu tenho certeza que você vai sentir muito bem, a espiritualidade vai te abençoar cada vez mais. Exatamente. Então faça o Pix aí, eu vou repetir em 11 97261 0272.
Muito bem, voltamos aqui ao texto quando o Emmanuel escreve: sem o empenho das nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos, não esqueçamos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos, né, Tiago? De a gente poder ajudar, mesmo que seja com o pouco que temos, né? Olha essa expressão que eu adorei, que o Emmanuel está dizendo assim, ó. A gente está aqui buscando a espiritualidade, vocês também, espíritos encarnados, se preocupem para ajudar as outras pessoas a voltar a ter uma vida construtiva. Olha só que, mano, ter uma vida construtiva, Nando. Você sabe, conversando com uma amiga, ela tá tendo uma dificuldade com o filho dela, Nando, e ela tá ali, poxa, eu faço as vontades dele, corrijo, ela ainda não tá entendendo qual que é o melhor procedimento para ajudar aquela pessoa. Agora que a gente está tendo uma lição a respeito disso. Estender as mãos. E muitas vezes não é só simplesmente passar a mão, né, Nando? E às vezes a coisa errada que a pessoa está fazendo. A gente vai ter que encontrar o equilíbrio, mas, sobretudo, tem que ter uma mão estendida. Tem que ter um auxílio, tem que ter. Porque, Nando, o amor é a maior força, é a maior força que pode ter. A gente fala, muitas vezes, puxa, eu gostaria tanto, né? No nosso coração a gente fica com isso, puxa, eu gostaria tanto de chamar atenção, de falar e não sei o quê, e expor o erro para a pessoa se tocar. Só que muitas vezes a gente, agora a espiritualidade está dizendo, estenda a mão, seja fraterno. Isso vai ter uma força muito maior no seu íntimo. Eu sei que no nosso coração é difícil, né, Nanda? A gente que gosta do jeito velho, muita gente quer também satisfazer alguma coisa assim, que às vezes até a gente se alivia tendo uma atitude até mais descompensada. Parece que até que casa também com o nosso jeito de ser, né? A gente, a nossa inferioridade, né, Nanda? A gente fala assim, pronto, falei, agora sei que eu fiz o certo. E a espiritualidade não. Estenda as mãos. Eu sei que vai ter um momento da gente corrigir, da gente ser um pouco mais duro, né, Nando? Mas a gente precisa aprender, não esquecer que a gente, se a gente quiser ajudar alguém a ter uma vida construtiva de novo, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, diz o Emmanuel, estender fraternalmente as nossas mãos. É, porque é com essa atitude, né, com essa, né, intenção de demonstrar também para o outro que a gente não está só figurando, fazendo figuração, né? Que a gente está fazendo parte também. A gente, às vezes, é também tornar pessoas visíveis quando elas são muito invisíveis para todo mundo, né? Às vezes você, no contato com uma pessoa lá que trabalha, não tem um ofício simples, né? E não se dão, não, as pessoas não enxergam aquela pessoa. Só porque ela tem um trabalho que é mais simples, ela não existe. Então, às vezes, a gente precisa dar, né, ter uma visão para essas pessoas. A Madre Teresa de Calcutá atendia milhares e milhares de pessoas. Aí uma pessoa perguntou para ela: como é que a senhora consegue atender todas essas pessoas? Ela, um a um. Quer dizer, então ela olhava no olho de cada um, estendia a mão, conversava, abraçava, né? E é assim que ela ia conseguindo ajudar essas pessoas. Elas viam, poxa, eu tenho alguém do meu lado, tem uma pessoa que olhou para mim, uma pessoa que estendeu a sua mão, né? Então, é algo difícil da gente fazer? Às vezes é. Mas é possível? É também, porque senão, né, o Emmanuel não tinha tocado nesse assunto aqui com a gente. É possível sim, né? O Chico tinha, como você falou do Chico, ele tinha paciência de apertar e abraçar as pessoas, milhares de pessoas que ficavam na fila lá em Uberaba. Eu mesmo fui um desses que cheguei lá uma vez, foi pelo menos só uma vez, que fui lá pedir o abraço dele, né? Tava lá mesmo, né? Podia. E ele atendia um por um ali, um por um. A pessoa falava um monte de coisa no ouvido dele, né? Ele ouvia, né, com toda a paciência dele.
mas não podia registrar tudo também que se falava para ele, né? Então, mas ele atendia desse jeito, ele, né? Um a um, Tiago, assim, e chegar próximo dele, a gente ficava muito impressionado, não com a mediunidade dele, mas com esse gesto, né? Essa humildade dele, né, Tiago? Olha, Nando, que coisa linda, né? Muitos, às vezes, grandes aí, pessoas de vulto da história, foram reconhecidas pela sua intelectualidade, sim, pessoas inteligentes, né? Mas os espíritos superiores, Nando, são reconhecidos por isso que você falou, né? Por esse braço estendido, por esses gestos simples. Você lembrou da Madre Teresa, me veio assim na mente, né? Você tá vendo essa mulher que a gente está falando aqui dela até hoje, sempre a gente lembra dela, e ela é venerada no mundo inteiro, respeitada no mundo inteiro. Ela não demonstrou nenhum poder de nenhum título, nenhum conhecimento especial. Essa mulher ficou conhecida mundialmente, não simplesmente por cuidar das pessoas. Olha só que interessante, né? Ela assim cumpriu fielmente esse mandamento que Jesus está pedindo para nós aqui, né? E ela foi como Dorcas, uma costureira para os olhos humanos, uma simples costureira, mas para os olhos espirituais é aquela que levava uma roupa simples, que provavelmente ela fazia com as suas próprias mãos para as pessoas, e entregava aquilo magnetizado com seu amor, com seu carinho. Você imagina quantas pessoas não receberam até uma cura espiritual, Nando, um momento de uma cura emocional, com esse gesto de amor daquela mulher entregando uma peça de roupa feita pelas mãos delas. Isso talvez materialmente a gente não consegue nem compreender a profundidade disso, né, amigo? Algo tão simples, né? Uma roupa, um pedaço de pão e outras coisas mais, mas que para quem recebe é muito significativo. E também é muito importante como se faz essa doação, como se entrega isso para a pessoa, né? Porque entregar de uma outra forma pode humilhar já aquela situação tão difícil. Então, um gesto, tem que ter um gesto dentro dessa entrega de, né, de acolhimento, de compreensão da situação da pessoa. Aí aquilo vai realmente ter uma coisa preciosa que a pessoa está colocando nas mãos daquela pessoa que necessita, né, Tiago? Exato. E quando às vezes a gente pensa que às vezes é um gesto material, né, Nando? Muitas vezes a gente não entende que ele está acompanhado de uma parceria espiritual, ou mesmo o próprio gesto material, ele traz dentro dele uma carga espiritual. Então, não pense você na simplicidade de um gesto, que você se sinta uma pessoa, poxa, eu gostaria de ter até uma mediunidade assim, ser uma pessoa importante dentro do trabalho onde eu gostaria e tudo, né? Gostaria de ter uma vidência, gostaria de ter uma coisa assim, desprezando os pequenos gestos, que na verdade são realmente verdadeira injeção de ânimo em muitos corações que já chegam. Como o Nando lembrou da sua experiência, dessa pessoa que ele lembra até hoje do carinho que ele tem por ela. Eu também, eu tenho certeza que você está ouvindo a gente aqui, né? Também lembra de situações como essa. Por que não sermos esses médiums do abraço, médiums de pessoas missionárias, de pessoas que têm, que pode dar um pouquinho de carinho, um sorriso, uma boa simpatia para aquelas pessoas que se aproximam de nós, não é, amigo? Fica essa proposta, hein? Exatamente, para todos nós. Então, estamos chegando no final aqui de mais um Alvorada, e para quem não pegou aí, a gente trouxe do livro Fonte Viva, capítulo 33, Erguer e Ajudar. Então, é a psicografia do Chico com a autoria do Emmanuel. Para você que não ouviu aí no início do programa, não estava no início do programa, é bom buscar isso aí e estudar, né, Tiago? Tiago, as suas despedidas aí, a gente encerrando já mais uma alvorada. Eu agradeço a espiritualidade estar aqui conosco, agradeço toda a equipe da FEAL, você que está aqui conosco, fazendo parte dessa egrégora de luz, que a gente também se sente alimentado por essa conexão, né, Nando? Espero que você esteja bem, que você tenha se alimentado na palavra de hoje, e eu agradeço, amigo, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Nós que agradecemos aí ao Tiago, disponibilizando o seu tempo precioso. Agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E aquele tchau especial. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, Tiago. Nando. Tchau, amigos. Tchau, tchau.
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.